Bom, disseram por aí que eu era fraca, que me arrebentaram aqui no desafio. Quem disse isso? Professor Lucas? Então, agora eu trouxe o brabo aqui pra desafiá-lo. Vamos ver, porque eu não sei, gente, ele tá aqui me olhando assim, eu não sei se eu vou conseguir, mas já que ele é o brabo, então hoje é Geografia e Português, tá aqui comigo o professor Bruno, pra gente fazer o nosso desafio. Prazer, então aí. Tamo não junto. Desconte a sua raiva em mim, eu não tenho nada com isso, não fui eu que disse que você perdia sempre. Inclusive eu discordo. Não, eu vou fazer uma revanche com o Lucas, pode deixar. Isso, desconta a raiva nele, eu Pode deixar, tenho verdade. nada com isso. É verdade, porque ele ficou tirando onda aí que ganhou de mim, né? Pois é. Depois a gente vê isso Não, na mas tomou uma revanche. lavada aqui, preciso de ver. É? Ah, então já tá vingado. Tudo certo. Bom, galera, vamos lá hoje, português e geografia. Bem, vou começar com a minha pergunta, então, né? Para o professor Bruno. Galera, Vou pegar leve. Eu não sei, sabe? Eu queria saber os comentários aí da galera. Depois você coloca. Devia pegar leve ou não? Olha bem pra cara dele, foca, né? Meninada aí, ó, que gosta do professor Bruno, que ele é muito bonito. Faz aquele charme, professor Bruno, faz aquele charme. Aê! Agora vai ficar com dó dele. A galerada vai ficar com dó dele aí. A galera vai ficar. Me ajuda. Agora, não vou ficar com dó não, tá, gente? Só pra constar, bora lá, porque a gente vai fazer uma perguntinha aqui, professor, de crase. Crase, você Beleza. sabe, né? Todo mundo tem aquele Não, eu sei errar, ranço, mas vamos lá. mas não pode errar, isso aí. A pergunta é a seguinte, eu vou te dar duas frases e você vai me dizer em qual delas a gente tem que usar o acento grave indicativo de crase, beleza? Duas bem parecidinhas. Fiz um gol, a primeira frase é: fiz um gol a Pelé. Esse A. Segura ele aí pra você me dizer se ele tem, né? Uhum. Ou a gente coloca a crase, aí qual das duas vai ter, ó? A segunda é: vou fazer um frango a passarinho. Vou fazer frango a passarinho. Qual desses dois As aí vai ser sinalizado com acento grave pra mostrar que temos aí uma crase? Eita. Você falou que ia pegar leve, né? Eu tô pegando, gente, não tô. Vamos lá. Fiz um gol a Pelé, Fiz um gol a Pelé fiz um frango a passarinho. ou fiz um frango a passarinho. Qual dos dois As leva acento indicativo de crase? Tá aí duas coisas que eu não fiz. Um gol a Pelé o frango a e um passarinho. frango a passarinho. A gente já compra pronto. Verdade, verdade. Vamos lá. Eu sei que crase é a junção do a, artigo, mais a preposição. Aham. Só que eu não sei a menor ideia como é que a gente usa isso. Na prática que são elas, né? Eu faria, colocaria, provavelmente baseado em nada, mas eu colocaria na primeira frase. Fiz um gol a Pelé. Gente, mas não é que baseado em nada. Baseado em nada não, porque Ele, eu lembrei que a gente falava Pelo muito de futebol. instinto. Fez um gol a la Pelé. Eu falei, mas a... Olha só. Pelé. Ah lá, Pelé. Ele acertou, que raiva! Deus ajuda a gente. Ponto pra ele. Não valeu. Eu não devia valer, né? Na prova não vale, tá, gente? Porque baseado em nada na prova não serve, tá? Vai. Bom, agora a explicação, gente. Olha só, ele tá certo. Por quê? Porque o acento grave aí indicando que tem crase é pela regra na gramática de que quando a gente tem a expressão a moda, ela deve ser craseada, e quando a gente tem a expressão a moda de alguma coisa, né? Subentendida, também tem que levar crase ali. Então, por exemplo, fiz um gol a Pelé, eu fiz um gol à moda Pelé. Como o Pelé faz? A maneira dele de fazer, né? Então tá subentendida essa expressão, a maneira de, a moda, né? Essa expressão está subentendida, sendo assim, a gente vai crasear, a gente vai usar o acento indicativo de crase. Já em frango a passarinho, muita gente confunde, pensa que também tá subentendida essa expressão, porém não está. Por quê? Como que passarinho tem a maneira dele de fazer o frango? Mas, gente, o passarinho não tem a maneira de fazer o frango. O Pelé tem a maneira de fazer o gol. O Pelé tem a moda dele ali de fazer o gol. Já o passarinho não tem. Então, assim, não tá subentendida a expressão a moda, nem a maneira de, né? Na frase, na expressão, né? Frango a passarinho. Sendo assim, não tem
acento grave, indicando crase em frango a passarinho e tem em gol a Pelé. Eu levei vantagem porque eu jogo bola de vez em quando, mas jogo, nunca fiz um gol a Pelé, mas dessa vez eu levei vantagem por causa do futebol. Agora eu tô com medo da pergunta de geografia, mas como eu gosto de geografia, vamos embora. Beleza. Pegando bem leve, uma coisa bem cotidiana. Você sabe explicar pra mim o que é um movimento de massa? Meu Deus, movimento de massa? Tranquilo. Mas é dissertativa mesmo? A sua pergunta, poxa... Mas é uma pergunta a minha foi objetiva, hein, Bruno? Da primeira parte da sua pergunta. Eu vou reivindicar. Bora lá. O que é... O que é um movimento de massa? Com as minhas palavras, assim, posso explicar de qualquer jeito, né? Do jeito que você explicar, movimento se tiver a ver, vai ser aceito. Olha, tem a ver com... Meu Deus, que coisa feia, professora. Massa, olha aí. Massa seria... Tem a ver com opinião pública, Bruno? Vou dar uma dica. Não tem. Meu Deus do céu, movimento de massa. Seria placas tectônicas? Tectônica? Como é que era o nome da placa? Tectônicas. Tectônica. Vamos lá, pode ter a ver, mas não é tão específico assim. Movimento. Tá bom, então eu vou ter que dar minha resposta. O famoso não sabe, né? O famoso não sabe, mas eu vou ter que dar minha resposta. Vou chutar, Sim. né? Eu acredito que então seja movimento de massa, movimento de terra, das placas no planeta, e é isso aí. Assim, numa prova não daria como te dizer que estava certo. Mas na primeira parte da sua resposta até que você acertou. Porque assim, tem a ver com terra, mas não no planeta em geral. Tem a ver com deslizamento de terra. Tá? É muito comum cair em provas de geografia física, e a gente vai ver como num país antigo como o nosso, de geologia antiga, a gente tem muito movimento de massa. É uma outra forma de dizer deslizamento de terra. E no Brasil, isso é um problema muito recorrente. Eu fui pra geopolítica no começo, você viu? Eu vi que você ia falar de população, e pode ser assim... Eu ia falar de opinião política, cara. E eu coloquei essa pergunta de propósito propósito para você cair nessa pegadinha. É uma outra forma de falar de escorregamento de encosta. E eu acho que é uma boa aposta da gente falar disso, porque esse ano, mais uma vez, a gente teve problemas. Quem não se lembra do que aconteceu em Petrópolis? Sim. Tudo aquilo que aconteceu em Petrópolis é comum de acontecer e aconteceria naturalmente num país como o nosso. A gente tem uma região muito acidentada, principalmente aqui na nossa região no Sudeste. Então, sempre a chuva vai carregar esse sedimento da parte alta dos morros para a parte baixa dos morros e vai levar junto toda a terra, bloco de rocha, por isso a gente chama de movimento de massa. O que não teria problema nenhum se não tivesse toda uma favela ou um bairro ou pessoas morando em cima que vão junto. Sim. E aí, todos os anos, a gente chama isso erradamente de tragédia. Porque tragédia é algo que a gente não consegue prever. E eu te falo, a gente vai prever, todo ano vai acontecer movimento de massa. É algo natural que aconteça. O que não é natural é que a gente permita que tantas pessoas morem em encostas assim. Tá aí um grande problema. Exatamente. Mas eu acho que não dá pra considerar a resposta dela como certa, não. Então, enfim, gente, vocês viram, né? 1-0 para o Bruno. Obrigado, senhor. Ai, meu Deus, mas vamos virar isso aí, porque, calma, que ainda tem 4 pela frente. Bora lá. Uma já moraliza. Já dá aquela moral no começo, né? Eu tenho que virar esse jogo. Bem, a segunda pergunta é uma pergunta de figura de linguagem, tá? Tem uma música da Melim, né? Da banda Melim aí, que o pessoal gosta, que tem um trecho que diz assim, não vou cantar porque eu não vou me arriscar aqui, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo aqui me ouvindo cantar agora seria um desastre. Mas o trechinho da música é assim, Bruno, E assim tudo muda, segura esse trecho aí que é sobre ele. E assim tudo muda mesmo sem mudar. Existe uma figura de linguagem aí, nesse enunciado. Qual é a figura de linguagem? Agora é dissertativa também, agora não é objetiva mais. Eita, figura de linguagem. Tem aí. Qual é essa figura? E assim tudo muda mesmo sem mudar. Acho que é a minha hora. Essa hora vale chutar. Pesado. Vale chutar, hein? Mas eu lembro de poucos nomes de figuras de linguagem. Realmente, porque são muitas figuras. São muitas figuras de linguagem. Mas são pra lá de casa de 100. Assuma a derrota. Assume. Uhul, me
a chance. É então, uma boa oportunidade de aprender. Perdeu. É isso aí, é verdade. Sempre uma oportunidade de aprender. A figura que está presente aqui é o paradoxo. E o que é o paradoxo? O paradoxo é uma quebra na lógica. Não tem lógica, não faz sentido. Como que alguma coisa muda sem mudar? Uma quebra na estrutura lógica aí das coisas, né? Não tem como uma coisa mudar sem mudar. Porém, o sentido ele está presente dentro do contexto. A gente vai conseguir entender o sentido pelo contexto e pela mensagem que se quer passar por aquela frase ali construída a partir desse paradoxo. Então, por exemplo, e assim tudo muda sem mudar, qual a ideia que traz pra gente? Nada saiu do lugar, nada aparentemente mudou. Dentro do contexto da música a gente percebe isso. Aparentemente nada mudou, tá tudo igual, só que algo está acontecendo de diferente dentro da pessoa que canta, os sentimentos mudaram, a forma de ver, de entender as coisas, a evolução que aconteceu. Então nada mudou, mas tudo mudou, né? Então ela traz esse paradoxo e dentro do entendimento da letra a gente vai conseguir aí alcançar os significados que ela quis dar aí para essa frase com esse paradoxo. O paradoxo é isso, né? A gente traz um sentido, um significado, mas por trás de uma estrutura que é aparentemente uma frase, né, que aparentemente não tem lógica, né? E aí a gente... E não tem mesmo, mas pode ter um significado dentro dele e só é construído esse significado a partir do contexto. Beleza, a gente usa paradoxo o tempo inteiro, a gente usa paradoxo. Que era uma figura de linguagem. Aí, exatamente. Legal, né? Sim. Bom, agora eu sei. Agora é minha vez. Vamos ver se eu também, para empatar esse jogo agora, se eu acerto. Vamos para a próxima. Bora lá. Pega levinho. Você pode me dizer o que é uma ZEE? Nossa, a questão assim, cai direto. Ô, produção. Uma sigla. Isso é levinho, produção? ZEE. Me ajuda aí, gente. Eu posso te dar uma dica. Não, por uma dica favor, ia te maravilhosa. pedir, pelo menos isso. Se não fosse as ZEEs, provavelmente você não teria este maravilhoso smartphone. A gente não teria toda essa parafernália. Eu acho que a gente deve muito às ZEEs. Ai, meu Deus do céu. Pronto, mais do que ZE isso... é matéria-prima, gente? Será que ZE é... Ai, galera, me ajuda aí. Pior que não tem nem como pedir ajuda aos universitários nesse momento. Que tristeza. Pois é. ZES. Tem que falar o significado da sigla? Já, se você falar... Só falar assim, mais ou menos o que é. Se você falar o significado da sigla, já vai te dar muito da resposta. Mas o problema é esse. Eu não sou do significado da sigla, você tá entendendo? Pode chutar outra coisa, não. Assim, um conceito por trás disso. Olha, se não fosse isso, eu não teria smartphone. Gente. Cara, eu vou chutar feio aqui. Matéria-prima. Não tem nada. Matéria-prima de quê, meu pai? Assim, vamos abrir a resposta. Bem vago, né? Vamos abrir a resposta, porque eu não tenho o que dizer, né? Por que eu selecionei esta pergunta? Pra acabar com a minha vida. Não, na verdade não. Na verdade é pra mostrar pra gente como é que a gente tá tão conectado com outras regiões do mundo sem saber. Tá? Sim. As zonas econômicas especiais, zonas econômicas especiais. Caraca, zonas econômicas especiais. Essa era de geopolítica, então. Ainda, porque o Lucas me cobrou geopolítica. Essa era geopolítica, eu fui lá pra outra coisa. E essas zonas econômicas especiais são da China. A gente tem que lembrar o seguinte, olha, nos últimos anos tem caído muito em provas questões sobre China. Sim. Porque não tem como não falar dela. Hoje o mundo depende muito da China para produzir praticamente tudo que a gente tem. Tudo. Uhum. Se a gente está comprando smartphones, independente da marca, seja de iPhone, a Xiaomi é feito lá. Uhum. Tá? Essas zonas econômicas especiais são cidades litorâneas, geralmente cidades mais desenvolvidas ali da China, tá? E em que o capitalismo pode se desenvolver. E a gente sabe que a China não é um país capitalista. Porém, ela deixa essas zonas econômicas especiais para o investimento estrangeiro acontecer ali, para colocar fábrica da Apple, para colocar fábrica da Samsung, para explorar a mão de obra barata. Caramba, a gente sabe o conceito, mas não sabia eu não sabia. Se hoje a gente tem acesso a Shopee, AliExpress, agradece as zonas econômicas especiais que mandam coisas pra gente. Chega baratinho, rapidinho. No mundo globalizado como o nosso, a gente não deixa de falar disso em geopolítica jamais. E é importante dizer que a China ela não é um país livre, ela não é um país democrático e ela não é um país capitalista.
pelo menos para dentro do país. Mas por fora, a nível de mundo, ela se comporta bastante assim, graças a essas ZEs. Tá aí uma belíssima dica pra você não errar. Muito legal, aprendi agora. Mas deixa eu te pedir uma coisa, não tem mais nenhuma aí com nomenclatura não, né? Porque com nomenclatura aí já é... Conceito. Aí já é golpe baixo, Bruno. Só conceito? Não, beleza. Senão eu ia trazer também... Mas se bem que tem uma aqui de nomenclatura só pra detonar, hein? Eu sabia que você ia pegar pesado, por isso que eu já... Nomenclatura gramatical brasileira vai entrar em ação então também, hein? Você tá trazendo aí com nomenclaturas eu não sou muito boa. Mas vamos lá. Essa daí eu não ia acertar não, gente. Muito legal. Foi bom aprender. Vai que você ouviu falar, às vezes dá pra acertar. Verdade. Questão então de número 3. Essa ficou 0-0, né? Até agora você tá ganhando. Questão de número 3. Uma questão de regência. Eu vou te dar 2 frases e quero que você me diga qual está correta. Tá? Tá vendo como eu tô sendo molezinha, hein? Uhum. Poxa, alternativa A e B, olha só, maravilha. Dá uma assim pra mim, Bruno. Vamos ver. Vou hoje assistir ao filme ou vou hoje assistir o filme. Primeira opção, assistir ao filme. Por quê? Assistir alguma coisa. Ele ainda responde! Tá vendo? Língua portuguesa tá presente na vida de todos nós. Poxa, é a nossa língua. É a nossa língua. Pelo menos não aprender a falar direito. Tá vendo? A gramática em uso funciona de uma forma que você vê que você aprendeu ali, ó. Agora, se eu te perguntar que assunto era esse, você não ia talvez chegar lá na regência, entender que é assunto de regência verbal e tudo mais. Mas o importante é que você sabe, é o que eu sempre falo pra galera. O importante é saber usar. Muito bem, Bruno. Parabéns. Eu tenho que dar parabéns mesmo que eu esteja perdendo, né, gente? Fazer o quê? Olha, então a explicação é a seguinte, isso aí. O verbo assistir é um verbo que exige uma preposição. O verbo assistir, lembrando, no sentido de presenciar, de ver, né? De assistir um filme, a uma peça de teatro, enfim. Agora, o assistir no sentido de prestar assistência não é um verbo transitivo indireto, portanto, ele não vai assumir uma preposição na sua regência, tá? Então, ele não vai exigir preposição na regência dele, sendo assim, aí a gente vai direto pro complemento, então assistir o paciente, por exemplo, né? De prestar assistência. Isso é uma belíssima pegadinha, né? Ainda bem que você pegou leve. Tá vendo? Agora, de presenciar, de ver, né? Aí a gente tem que usar a preposição. Então, muita gente fala, assistam o meu vídeo no canal. Tá errado. O correto... Na verdade, eu não gosto de falar errado, né? É bom pontuar isso aqui. Está inadequado, né? Se tiver num contexto formal, está inadequado. O adequado, o formal, né? A maneira correta aí vai ser, então... Assista, por favor, ao meu vídeo no canal. Assista ao vídeo, tá? Então tem que ter a preposição a aí junto. Assistam ao vídeo dela. E se for, aí já vai crase também, porque se for um complemento feminino, né, de núcleo feminino, se for uma peça de teatro, por exemplo, a peça, aí a gente já vai levar crase. Por quê? Porque vai juntar aí 2 As, o A de preposição exigido por esse verbo assistir, mais o A, artigo definido que vem antes de a peça de teatro, né? Então a gente vai unir e vai fazer. Vou assistir a peça teatral hoje. Aí esse A vai ser sinalizado com acento grave, indicando crase. Mais uma de crase também aí, aproveitando. Bom, então essa você acertou. Agora, como tá esse placar, gente? Vou te falar, hein? Que o Lucas não esteja assistindo, não. Senão a humilhação vai ser maior. Pelo amor de Deus, gente. 2-0 até agora. Mas vambora. Vamos lá. Próxima. Questão de conceito, vai. Sim. Conceitinho básico de geografia urbana. Geografia urbana também, ela é muito cobrada. E como a gente mora em cidades, né, hoje em dia o Brasil é muito mais urbano do que rural. Sim. Ela é uma questãozinha que está presente no nosso dia a dia. Então, é uma pergunta simples, de conceito. Eu não tenho como te dar muitas opções, eu também não saberia fazer uma questão assim, mas ela é bem simples. Provavelmente você já ouviu falar nessa palavra. Tá. Então você consegue definir pra mim o que é uma conurbação? Não, claro que eu já ouvi. Ouvi ontem. Ouvi nada, gente. Mentira.
Eu acho que eu tô pegando Bruno, você e suas nomenclaturas da geografia estão me destruindo. Pelo amor de Deus, eu vou morrer aqui nesse lugar. Não é de propósito, eu juro que não é de propósito. Eu peguei lá, fui lá, um monte de questão que cai em prova, fiz. Poxa vida, mas vamos lá, tá certo, cai em prova, então bora tentar. Eu entendo alguns conceitos para aplicar ali no repertório de redação, mas aquilo que cai nas provas de geografia mesmo, eu tô bem por fora. Quanto tempo, né? Ela falou que era boa de geografia. Eu sou, mas assim, de conceito... Minto. Então vou ter que reformular. Eu acho que eu sou boa em geopolítica, mas assim, aplicada, tá? Aplicada à redação. Beleza. Não aí desse jeito. Vamos tentar. Como é que é o nome? Conurbação. Vamos tentar pela raiz da palavra. Vamos tentar aí, ó. Vamos inclusive, tentar pela morfologia aqui. Lá, desmembrando a palavra. Pois é, mas como é que eu desmembro essa palavra? Porque eu não uso essa palavra, Senhor. Eu não ouvi essa palavra nunca na minha vida. Se for ouvir, eu ouvi no ensino médio, Deus. Conurbação. Tentaremos. É um conceito de geopolítica que você falou? Não, de geografia urbana. Geografia urbana. Piorou. Ó, vou chutar, hein? Vale o chute, né? Fazer o quê? O chute é aquele chute que vai bem pra fora do gol. Saber chutar é uma arte também. Bem, conurbação. Caramba, Bruno, me dá um time aí. Dica. Dica. Tem a ver com o crescimento das cidades. Interessante. Seria... Vou tentar explicar do meu jeito. Seria o crescimento desproporcional ou o crescimento sem... Acho melhor não tentar não, Bruno. Melhor não, gente. Senão a derrota vai ser pior. O tombo vai ser maior. Eu não tenho dúvidas de vai, meu amigo, vai. Tá. A conurbação, ela acontece quando duas ou mais cidades aumentam a sua área urbana, sua área urbanizada, os bairros começam a crescer em direção a outra cidade. Vou citar um exemplo. Eu ia falar isso, né? Volta Redonda Você não deixou. E Barra Mansa. Volta Redonda e Barra Mansa, em algumas áreas já estão conurbadas. Ou seja, você não sabe quando acaba a Volta Redonda e começa a Barra Mansa. Os bairros já se uniram. A gente vê muito isso em grandes metrópoles. Quando você está lá em São Paulo, eu não sei quando acabou São Paulo, começou Osasco, começou São Bernardo, começou Diadema, é tudo uma mancha urbana só. Porque as cidades estão conurbadas. Elas já se juntaram. Não que isso seja uma coisa boa, tá? Necessariamente não é. Na minha opinião, é uma tragédia. Então, as cidades conurbadas são quando as cidades juntam numa malha urbana, porém, cada município faz as suas legislações, vive da sua maneira. Você já foi para Barra Mansa ali pela Beira Rio? Você não sabe quando... A não ser aquela plaquinha escrito bem-vindo à Volta Redonda ou bem-vindo à Barra Mansa, é só aquilo que separa. Os bairros ali, algumas correspondências, hora vem Barra Mansa, hora vem Volta Redonda, ainda está decidindo de quem pertence a algum território ali, exatamente porque a cidade conurbou. E aí, juntou tudo numa única malha urbana. Isso bacana. É conurbação. Ele tá muito cruel. Então, a partir de agora, vocês verão uma outra professora de português neste lugar. Tá? Porque eu tava dando as opções aqui de boazinha, agora acabou, gente. Virei a casaca, porque o golpe tá aí, cai quem quer. Essas eram as fáceis? O quê? Eu tava te dando as opções, toda boazinha aqui com... Não, então vamos agora. Agora, ele que se prepare. Eu errei, aprendi. Pelo menos aprendi, né, gente? Aprendi, mas agora vem a minha pergunta. Bruno, eu vou te dar uma frase e quero que você me explique qual é o erro gramatical que tem nessa frase. Qual é o erro gramatical? Isso. Tá. Gosto muito... Não, perdão. A música que está tocando é a música que eu gosto. A música que está tocando é a música que eu gosto. Tem um erro aí? Tem. A música que está tocando é a música que eu gosto. Que eu gosto. Tem um erro gramatical aí. Qual é, Bruno? Me vinguei. É assim que a gente faz pergunta pra acabar com a pessoa. Verdade. E essa você realmente acabou. Tá vendo? É a música. Sem opções. Tem um erro gramatical. Tem um erro gramatical que provavelmente eu já tinha cometido. Um erro de regência. Porque a gente tem a música
que está tocando é a música que eu gosto. O verbo gostar exige preposição de, porque quem gosta, gosta. Então cadê o de aí que sumiu? Tá vendo? Houve um apagamento. Nunca usei Na esse fala, no dia a dia, Bruno, você não está errado. Você não está fazendo um uso inadequado. Exatamente. No dia a dia, você não está cometendo nenhuma atrocidade, né? Porém, na escrita é importante saber. Se é uma escrita formal, você precisa decidir. A música que está tocando é a música de que gosto. Tem esse D aí, né? Exigido pela regência do verbo gostar. Porque está invertido, né? A música, que é o objeto de gostar, ele está antes. Então, quando a gente inverte, geralmente acontece, né? Na fala, principalmente, esse apagamento da preposição. Porém, é um desvio gramatical, não deixa de ser. E aí teríamos que colocar aí o D. Então, a música de que gosto. Exigido aí, uma questão de regência, né? Exigido pelo verbo gostar. Quem gosta, gosta de. Sabia que você ia vir pesada agora. Ah, uhul! Quanto tá o placar aí, produção? Sim, errei minha vida inteira e eu acho que você só acertou duas e agora você não acerta mais. Se eu falo, tô brava. É a música de que gosta, as pessoas vão olhar estranho pra mim. Não. Tô falando assim por quê? Assim como o uso de mesóclise, né? Se você parar pra pensar. Mas aí, já teve. Se a gente faz isso no dia a dia, já era. Se eu falo isso no bar, ela me bate. Já era. Verdade. Próxima. Tá, vamos lá. Aí, tá quanto tá? 2-0. Acho que você acertou duas minhas, isso mesmo. 2-0, né? Essa foi a pergunta de número 4. Assim que... Não, na verdade, 3-0. Não, 2-0, porque a de figura de linguagem você errou. A de figura de linguagem do paradoxo você errou. Olha lá, ó, tá vendo? Tudo que tem ali uma nomenclaturazinha. Já sei onde pegar, né? Já sei onde pegar, já descobri seu ponto fraco. Eu tenho uma péssima notícia aqui, só tem mais 2 perguntas e só dá pro empate. Então bora lá. Acho melhor você acertar essa. Você tem mais 2? Uma agora, que é a quarta, né? Isso. Beleza, bora lá. Acho que depois você vai pra última, depois vem comigo. Quarta pergunta do Coisa Bruno, simples, então. Coisa cotidiana, vai. Assim, já vou te dar uma dica durante a pergunta. A gente sabe que chuva, ainda mais num país como o nosso, é algo que tá aí sempre acontecendo. Chuvas não são todas iguais. Elas acontecem por motivos diferentes. Tá? Essa acho que eu sabia. Não essa era a minha pergunta, eu vou amaciar ela pra você, pra gente ter aqui. Temos 3 tipos de chuva. Uma chamada de chuva frontal, outra chamada de chuva orográfica e outra chamada de chuva convectiva. A minha pergunta é... Tá vendo com o nome de... Agora a chuva Eu vou pegar mais leve. Socorro, Jesus. Você sabe me dizer que tipo de chuva é a chamada chuva orográfica? Fala os nomes das outras pra mim de novo. Chuva frontal. Chuva convectiva e chuva orográfica. Eu poderia falar pra você falar das 3, eu tô pedindo uma só. Você quer a orográfica? Frontal, convectiva, orográfica. Eu vou no chute muito simples, né? Pra mim, a chuva orográfica, pra mim não, né? Vou tentar um chute aqui. Seria a chuva causada pelo calor? Ainda bem que eu não perguntei pra você qual que é a chuva convectiva. Essa sim é causada pelo calor. Por que você não perguntou essa? Porque eu tava a fim de ganhar. Produção. Não, gente, é golpe muito baixo aqui. Vocês não estão entendendo, tá vendo? Tá vendo? Porque eles sabem que eu não sei as nomenclaturas, a gente não leva pra vida, a gente leva os usos. Ó, essa frase é bonita, hein? Essa frase é bonita aqui pra galera de língua portuguesa. A gente leva os usos, não as nomenclaturas. Ele me vem com essa... Ai, que sacanagem. Você já deu a resposta de 1, achei maravilhoso. Isso aí, ó, calor, pelo menos valeu. Meio certo, prof. Muita evaporação. Nós temos a chuva frontal, que acontece quando uma frente fria está chegando. Geralmente a mulher lá no Jornal Nacional fala, a frente fria vinda da Argentina vai causar chuva. Eu quis pegar aqui a menos falada, que é a chuvinha de serra. Ou seja, você já quis pegar pra detonar. Toda montanha, toda serra tem uma nuvenzinha lá em cima, aquela garoinha. Isso é uma chuva orográfica. Nunca ia saber disso. Cara, toda vez... a gente trabalha lá em Angra, toda vez que eu saio do túnel, tá uma nuvem chovendo. Eu olho pra chuvinha orográfica e fico com raiva dela, porque aqui tá sol, e lá só porque tem praia, tá perto de montanhas, tem chuva. Essa é a chuva orográfica. Por que muitas vezes nós temos problemas em zonas litorâneas? Muitas vezes a chuva orográfica, ela faz com que chova muito mais no litoral e bem menos pro interior do continente. Lá no Nordeste, por exemplo, a chuva orográfica
É um dos causadores, não é o único, por exemplo, da seca do sertão. Sim. Tá? Temos lá uma cadeia de planalto, umas montanhas na região litorânea do Nordeste, e a chuva fica represada naquela região, uma chuva orográfica, e aí as nuvens que passam daquela cadeia montanhosa vão com menos água e quase não chove no sertão nordestino por conta disso. É por isso que eu quis pegar a orográfica, porque ela pode ser cobrada de várias formas. Acabou com a minha vida. Mas ele que aguarde agora, a última questão é só pra destruir mesmo, só pra, né? Ele vai sair daqui vencedor? Pelo jeito sim, porque agora eu tô com a última... Tem mais uma pra mim, né? Tem mais uma. Tem a quinta pra mim ainda. Ah, mas de qualquer forma já era, né? Não deu pra mim. Não, tá outro porque tá pesado. Não vem não. Pois é, isso, invente outro. Eu vou pensando aqui. Isso. Já ganhei, né? Mas, tô aqui pensando, eu não vou ganhar mais, beleza, mas... Bem, ele não sai daqui hoje. Agora a última. Ó, aproveitando a sua... Eu vou usar até frases aqui que a gente... da geografia, hein? Então, na frase. Choveu muito em Angra dos Reis. Fala pra mim, em Angra dos Reis, qual a função sintática? Função sintática, tá aí. Mandou mal, né? Vocês estão rindo, né? Tá vendo? Eu falo, não. Uma pessoa horrível, vingativa. Se é pra destruir, vamos destruir. Cheguei numa boa, dando opções e fui destruída desse jeito. Pelo menos... Qual é a função sintática de em Angra dos Reis? De sacanagem não botar sintaxe. Qual é a função lembrei da música sintática de Angra dos Reis? É a função sintática de Angra dos Reis. Em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis. Eu não tenho a menor ideia. Adjunto adverbial de lugar. Lógico que é adjunto adverbial. Olha, choveu muito em Angra dos Reis. Tá indicando um lugar, né? Então, é um adjunto adverbial que indica ali o lugar onde choveu, né? O verbo chover não tem complemento, né? Ele é um verbo intransitivo, choveu. E aí a gente só tem a indicação de lugar, né? E é interessante falar sobre isso, que assim, a indicação de lugar, ela vai vir sempre expressa por um advérbio, uma locução adverbial, né? E aí, dentro da frase, da construção sintática, a função que ela vai exercer, obviamente, vai ser a de que recebe o nome parecido, né? Adjunto adverbial. E aí você denomina ali qual adjunto adverbial, né? No caso aqui de lugar. Então, se indicasse tempo. O advérbio, ele indica circunstâncias, né? Então, se indica tempo, adjunto adverbial de tempo. Se indica lugar, adjunto adverbial de lugar. Modo, por aí vai. Sabe que a sintaxe é responsável por 90% dos traumas que as pessoas têm em português. Sei. Sei. Então, assim, a sintaxe, né? A análise sintática é realmente... Nossa. É aterrorizante, mas aí... Mas é isso. Eu não ia pegar no seu pé com a análise sintática, não, mas eu peguei muito leve, porque a galera que tá estudando sabe que isso aqui foi justo, muito... você tinha que dar um troco mesmo. Se a gente pega uma de período composto, por coordenação, subordinação, período misto, quem sabe? Eu não vou nem ler a pergunta, então, pra gente ir pra última. A última pergunta. Não vou nem ler. Tá. Vou inventar uma aqui de cabeça. Tô com medo, mas vambora. Coisa bem Tomara que seja tranquila. Leve. Pra pelo menos eu não sair daqui, né? Eu não acertei nenhuma, né? Eu não acertei, pelo menos acertou. Por favor. Gol de honra, vai. Gol de honra, vai. É correto dizer que o Brasil não tem terremoto? Gostei dessa pergunta. Posso errar, mas pelo menos eu gostei. Vamos ver. É correto dizer que o Brasil não tem terremoto? Não é correto. É só pra responder sim. Beleza, já ganhou o ponto aí, já não vai dizer. Então acertei, pronto. Não é correto. Agora você não pediu pra explicar, então vamos embora. A explicação é com beleza. você. Muita gente acha que o Brasil não tem terremotos. E isso é uma ideia um pouco errada. A gente até tem terremotos, mas não de grande magnitude. Em alguns lugares do Brasil a terra sim treme e sim a gente até consegue sentir, tá? Em regiões do Nordeste, algumas regiões do norte do país, até aqui em São Paulo a gente consegue sentir alguma coisa de tremor de terra. Mas não tem a ver diretamente com o choque de placas tectônicas, como tem lá no Chile, nos Estados Unidos, em outras regiões do mundo. Aqui no Brasil a gente tem uma grande sorte. A gente está no meio de uma placa tectônica, longe das bordas dela.
Então a gente está meio protegido de grande magnitude. Porém, a placa tectônica ela não é uma rocha inteira sólida igual essa mesa, ela tem fragmentos, Sim. ela está quebrada. Então às vezes pode ter uma zona de encaixe, uma acomodação de terra, e isso causa uma liberação de energia, e aí sim a terra treme. E a gente é capaz de sentir aqui. Temos lá várias escalas que medem terremoto. Então tem a escala Richter, que é a mais famosa, que vai a 8, 9, 10, e aí é destruidor. No Brasil chega a 3, no máximo a 4. Então, nos Estados Unidos, em alguns países que têm terremotos, né, fortes, como você falou, né? Essa eu sabia mesmo, quando você perguntou, eu sabia. Não podemos falar que não tem, né? Não, mas eu não sabia a explicação, obviamente. Agora, então, nesses países que ficam aí na borda das placas. Sim. E não todas as bordas, só as bordas de choque. Os Estados Unidos é um exemplo deles? Os Estados Unidos, eles têm uma exceçãozinha, tá? Tem uma parte da região... Os Estados Unidos é um país muito grande, então tem uma região de choque, e geralmente quando tem um choque de placas tectônicas, são os limites convergentes, você vai ver uma cadeia montanhosa. Sempre que tem uma cordilheira, é uma região de choque de placas tectônicas. Cordilheira dos Andes, placas batendo. Estados Unidos nós temos as montanhas rochosas, placas batendo. E temos também ali região de muito risco tectônico, que é a região da Califórnia. Só que ela não está batendo, ela está escorregando lateralmente, é uma zona neutra. Parece que em alguns milhares, talvez milhões de anos, não sei, a Califórnia um dia vai parar no meio do Pacífico, vai separar dos Estados Unidos. Mas a gente vive pouco demais para ver isso. Como o Brasil... Aí tem outros limites da placa, que é a que separa. Essa não tem quase nenhum risco de um terremoto acontecer. Então tá lá uma região vulcânica, tem muito vulcão, mas o terremoto mesmo tá ligado a choque de placas tectônicas. Sim. E o Brasil tá surfando no meio, tá longe de uma borda, tá longe de outra. Nós estamos aqui protegidos desses grandes eventos. Sim. Mas não quer dizer que não aconteça. Sim. Tá? A gente até vê terremotos no Brasil por causa de mineração. Cavamos tanto a terra que desaba aquilo, treme tudo. Treme mesmo. Então, em algumas regiões do Nordeste, por exemplo, a mineração é tão antiga e tem tantos buracos que esses desabamentos internos ali causam até dano estrutural na casa, porque a gente não tem nenhum preparo para isso. E já foi questão de prova, só para a gente exemplificar, um terremoto no Japão, na década de 90, se não me engano, foi destruidor, foi quase 9 na escala Richter. Na escala Richter, cada 1 grau que sobe é 10 vezes pior do que 1 grau anterior. Nossa! Matou bastante gente, destruiu algumas cidades, mas digamos que não tenha chegado nem a 2.000 mortos, o que é muita coisa. E nós tivemos um terremoto bem mais fraco, foi forte, mas foi mais fraco que o do Japão, aqui no Haiti, que matou 400.000 pessoas. E aí a questão estava falando de quanto o país é preparado para receber um terremoto. O Haiti é um dos países mais pobres do mundo. Todas as casas desabaram, todos os prédios desabaram, matou muita gente. O Japão, eles colocam um amortecedor em prédio. Eles têm dinheiro para isso. Cara. Então, é um outro impacto. Caramba. A gente pode associar até a geografia física à humana, se a gente quiser, até porque é uma matéria só. Fiquei Mas que bom que você acertou. Essa daí eu fiquei feliz. Caramba, e eu fiquei mais feliz de ter aprendido, gente, de verdade. Eu vou sair daqui derrotada, mas pelo menos mais interessada em estudar mais geografia. E o mais legal da geografia é que ela tá no cotidiano, a gente tá vendo, olhando pra ela. E é muito legal, todo né? Apesar de você ter destruído com questões aí, poxa, que tinha que lembrar nomes e tal. Você falou Barra Mas mesmo assim, depois da explicação. Agora eu tô indo pra região conurbada. Exatamente. Pelo menos eu fiquei interessada aí em aprofundar mais. Contra o Lucas, eu falei de Vossoroca. Falei de Xerófita. O pessoal ficou meio bolado aqui. O povo tá tudo rindo aqui, escondidinho, vocês não estão vendo, tá? Esses nomes estranhos, né? Imagina a cara dele. Eu imaginei que eu não poderia falar palavras assim. Sinal de respeito. Obrigada. Gente, muito bacana. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal aí. Mais uma vitória. Isso aqui é importante. Aliás, por que eu agradeci, gente? Eu agradeci por ter perdido. Não, eu não entendi isso, não. Obrigada por ter me derrotado aqui, né, produção? Porque o que aconteceu? Mas tá bom, mas foi muito legal, né? Foi, bastante. Isso aí. Então espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Alô, gente. Muito obrigado.